nossa palavra de saudação a todos os irmãos que aqui chegaram, que aqui estão, os que estão chegando também das salas de EBD. Damos as boas-vindas a todos. Também aqueles que nos acompanham à distância. Você que está nos ouvindo através da rádio, da FM 100.7, Rádio Evangélica, e também os nossos queridos que estão à distância nos acompanhando através da internet. Temos aqui a notícia de que temos irmãos nos assistindo do estado do Maine, nos Estados Unidos. A irmã Marta Carver, Kurt e Greta. Também em Estocolmo, na Suécia, nós temos o irmão Marcelo, sua esposa Terência e sua filhinha Alice nos acompanhando. Vejam o alcance que nós temos com os nossos trabalhos, irmãos. É muito bom podermos estar reunidos, nesta manhã, orar, falar com Deus, aprender mais, louvar o seu nome. Hoje os irmãos devem estar estranhando a configuração aqui da plataforma um pouco diferente. É que a maioria da liderança da igreja está no nosso encontro anual de casais. Estão ali reunidos em Porto de Galinhas e logo mais, hoje à noite, nós vamos ter o encerramento desse encontro e os irmãos vão ter notícias, vão saber como foi e que realmente é bênção para a nossa igreja esse encontro. Também sentimos a falta de alguns irmãos que estão no acampamento do grupo Somos Um, que também está se encerrando hoje. Também hoje à noite nós teremos uma palavra sobre esse acampamento. Hoje pela manhã nós queremos lembrar do acampamento dos juniores, de 9 a 12 anos. Aqui recebemos aqui o aviso de que é o último dia para inscrição. E logo após esse culto, nós vamos ter uma reunião com a liderança do acampamento e os pais, na sala 104. Na quinta-feira passada, tivemos aqui a Orquestra Filarmônica e uma apresentação belíssima, muito bom. E nós estamos no mês da música, o mês de novembro. Agora, hoje à noite, nós vamos ter também um recital. A cada final de semana nós temos tido apresentações belíssimas na área de música. Aqui eu tenho o nome da programação que nós vamos ter hoje à noite. Bom, está aqui. É o professor Josias Felipe e a pianista Deise Gomes Mendes. Vamos ter um recital de fagote e piano hoje à noite, às 18 horas. Não podemos perder. Também aqui tem um aviso falando sobre a revista Manancial. Nós temos na secretaria, com a irmã Anali, alguns exemplares e os irmãos não devem deixar de adquirir a sua revista. Recebi também aqui um aviso, um convite, na verdade, do Hospital Evangélico. O Hospital Evangélico de Pernambuco promove um almoço, almoço beneficente, no dia 31 de dezembro de 2012. Os irmãos que tiverem interesse em participar desse evento, procurem o nosso irmão diácono Anderson ou o Dr. Valmir para maiores informações sobre esta parte. Agora nós queremos conhecer as pessoas que nos visitam nesta manhã. Aqui recebi o nome de Rui Rocha da Silva. Está presente? Irmão Rui Rocha. Está ali. Irmão Rui, isso, fica de pé, irmão. Seja bem-vindo, viu? Irmão Rui da Igreja Paz e Vida, em São Lourenço da Mata, está nos visitando hoje. Não recebi outros nomes, não sei se nós temos mais alguém visitando. Se você está nos visitando hoje, eu solicito que você fique de pé para que possamos conhecê-lo e que você possa receber também da nossa igreja um cartão de boas-vindas e o cumprimento de algum irmão que esteja aí próximo a você. Certo.
O irmão Anderson está corrigindo aqui a informação sobre o almoço do Hospital Evangélico. Eu realmente me confundi. Não é 31, é 13. Dia 13 de dezembro. Obrigado, irmão Anderson. Bom, irmãos, vamos nos preparar agora para o culto. Estamos felizes demais com a presença de todos. E vamos ter agora um momento de oração silenciosa durante o interlúdio. E vamos nos preparar para cultuar o nosso Deus. Fiquemos de pé. Nós vamos fazer a leitura do introito bíblico. Encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 1. Leamos todos juntos. Depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz e uma imensa multidão que dizia: Aleluia! Salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Amém. Louvemos ao Senhor com o hino 135 do cantor cristão, Louvor. Glória
Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos imensamente, ó Pai, por esse dia, esse domingo, essa manhã. Te agradecemos, ó Pai, porque temos essa oportunidade de estar reunidos aqui em Teu nome, para louvar, para engrandecer-te e para ouvir a Tua voz, ó Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê entendimento, que possamos, ó Pai, aqui aprender mais e mais de Ti, Senhor Deus. Nós glorificamos o Teu nome, ó Pai, e pedimos a Tua direção sobre cada parte desse culto, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Sentai-vos. Tão divinal, forças nos dá contra o mal. Sinto esse dia bem perto estar, em que Jesus vai voltar. Oh, quando há de ser, oh, quando há de ser, que verei o Senhor descer, com a voz de arcanjos, as trombetas do Rei. Trombetas do Rei, Senhor, oh, quando há de ser, que dia glorioso.
Nós teremos agora o nosso momento de oração. Eu convido a irmã Marta e o Dr. Valmir para estar aqui à frente e receber os aniversariantes da semana. Você que está fazendo aniversário entre os dias 11 e 17, pode vir aqui à frente e receber um abraço dos irmãos, da irmã Marta e do irmão Valmir, e assim você estará recebendo um abraço da nossa igreja. O momento de oração, irmão, é um momento muito bom do nosso culto, onde a gente se derrama diante de Deus. A gente que ora uns pelos outros, intercede, a gente coloca a nossa gratidão diante do Senhor. E nós recebemos alguns pedidos de oração nessa manhã. Temos aqui Rosângela. Rosângela pede oração por seu filho, Júlio César. Ele sofreu um acidente de moto, mas pela graça de Deus está bem e nós devemos orar agradecendo a Deus por isso. Também aqui chegou a minha mão aqui Miriam Montarroios. Miriam Montarroios, tia de Samuel e Daniel Malheiro, Diana e Dulce Ramalho. Ela teve um AVC e está com infecção pulmonar. Necessita muito das nossas orações. Também aqui a minha mão chega o nome de Raquel de Azevedo, é a filha do pastor Marcos Azevedo. Ela está fazendo prova, colégio militar, e pede que nós oremos por ela também. Gratidão aqui também o irmão Campelo e Edna agradece as orações e o apoio da igreja, já estão de volta, já saíram do hospital. Também o irmão Edmir também já está conosco, agradecendo a Deus pelo apoio. Também, com gratidão, temos a citação aqui da irmã Aurinha, que já está em casa também. Devemos orar, meus irmãos, pelo grupo Somos Um, que está voltando do seu acampamento. Também os irmãos que estão no encontro de casais. É uma bênção quando um grupo da igreja não está presente na igreja. Quando um grupo da igreja está fora da igreja, quer dizer que o nome de Jesus Cristo está saindo dessas quatro paredes. Então nós devemos orar por cada atividade que temos fora da nossa igreja, Também aqui nós temos pedido de oração por Júlia Ibrahim. Ela está internada, A mãe da Júlia, Terezinha Ariete, e o pai, Severino Sebastião, pede que oremos por eles, por essa criança. Oração também por Ana Júlia, que está internada. A mãe é Vanessa Cristóvão. Então, meus irmãos, no boletim também nós temos uma lista enorme de pessoas. Aqui a gente pode usar esse boletim durante a semana para estar orando uns pelos outros. Nós vamos agora orar. Eu peço aos irmãos que fiquem de pé e nós vamos orar a Deus, agradecendo pelas muitas bênçãos que Ele nos tem dado, mas também pedindo que Ele abençoe cada um desses pedidos que aqui fizemos. Vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos em Tua presença agora, Pai. Gratos porque sabemos que o Senhor é um Deus de providência, Pai. O Senhor é um Deus que está presente, é um Deus que cuida de cada um dos Teus filhos, ó Pai. E nesta manhã nós estamos diante de Ti, ó Pai, com corações gratos. Agradecemos pelo dom da vida, agradecemos, ó Pai, porque temos essa oportunidade de a cada ano receber a bênção de mais um aniversário, ó Pai. Te pedimos que o Senhor abençoe cada aniversariante dessa semana, ó Pai. Que eles possam se sentir abençoados, amados e que sejam bênção para os outros onde quer que eles estejam, Pai. Te pedimos também, Senhor Deus, pelas pessoas que sofrem, os enlutados, ó Pai. A irmã Glaucília também passou agora por essa situação, está se recuperando. Que o Senhor abençoe a irmã Glaucília. Te pedimos, ó Pai, por cada pedido que aqui nós fizemos, temos pessoas enfermas no hospital, mas também, ó Pai, temos pessoas agradecendo pelos livramentos que o Senhor nos tem dado, ó Pai. Assim é a nossa vida, Senhor Deus. Dependemos em tudo, tão somente de Ti, Senhor Deus. Em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que somos, nós
te louvamos e te agradecemos e engrandecemos o teu santo nome, Pai. E nós te damos glória, Senhor Deus, porque o Senhor sempre está presente em nossas vidas, em todos os momentos, nos bons e nos que aparentemente são ruins. Mas sabemos que todas as coisas, ó Pai, cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor Deus. E por isso nós oramos, agradecidos, ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Convidamos os diáconos para nos dar suporte neste momento. Gostaríamos de lembrar aos nossos visitantes que esse é um momento muito particular nosso que fazemos a Igreja Batista da Capunga, porque reconhecemos que tudo provém do Senhor e que os nossos dízimos e nossas ofertas redundarão para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. Nós lemos no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, do versículo 13 ao 14, a palavra de Deus nos diz assim: Ó nosso Deus, nós damos graças e louvamos o seu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que nos seja permitido dar alguma coisa? Tudo o que temos vem de Deus, e nós somente damos ao Senhor o que já é seu. Oh
Salmo 34, primeiro versículo, lemos assim a palavra de Deus: louvarei ao Senhor toda a minha vida, em qualquer lugar, a qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. Convidamos a diaconisa Leila Barreto para colocar diante do Senhor os dízimos e ofertas recolhidos neste instante. Oremos. Pai de amor, na Tua presença estamos para Te agradecer esses dízimos e essas ofertas, ó Deus, do Teu povo, ó Deus, que aqui entregou. Abençoa, Senhor, a cada servo Teu, Senhor. E obrigado por esse dia, ó Deus, que essas ofertas, ó Deus, sejam para o Teu louvor, para que o Teu nome seja glorificado e seja expandido, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a ficarem mais uma vez de pé. Vamos fazer a leitura bíblica responsiva. E se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Leamos como está no nosso boletim. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que virá do altar como me ordenaste. E com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos repetir essa última parte? Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Pode sentar, irmãos. Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, seguirei a meu bom mestre. Cantemos este belíssimo hino, aonde quer que for irei. 484 do Inário para o Culto Cristão.
Meus irmãos, o pregador desta manhã é o pastor Marcelo Pedro. Pastor Marcelo, nós não precisamos apresentar, já faz parte da nossa família, da família capunguense. Mas, se eu tivesse de falar algo sobre o pastor Marcelo, para apresentá-lo, eu daria-lhe apenas um título: Pastor Marcelo, um servo de Deus. Pastor Marcelo, com a palavra. Irmãos queridos, que a bendita graça do Senhor Jesus e sua doce paz seja com cada um dos irmãos nesta manhã. Eu sou tão grato a Deus, estou tão feliz por esta bênção que me foi concedida nesta manhã, de tentar compartilhar a palavra de Deus a esta igreja, a qual nós temos aprendido a amar, cada um dos irmãos. E digo para os irmãos que esta igreja tem ocupado um lugar muito especial em nossos corações. Eu estava ali sentado e estava observando o boletim, e observei que meu nome ainda aparece destacado naquele espaço dedicado para oração semanal, oração permanente da igreja. Meu nome está lá. E eu quero agradecer aos irmãos, porque nós temos sido alvos das suas orações. E tem algumas irmãs especiais aqui desta igreja, que cada vez que encontram comigo, elas têm falado para mim: olha, pastor, nós não esquecemos de orar pelo irmão. E frases como essa, outra disse: olha, as minhas madrugadas têm ouvido o seu nome e temos orado por você. Eu quero dizer aos irmãos como isto tem feito bem para minha alma, ouvir estas expressões de carinho para conosco. E os irmãos sabem que eu sou um missionário e temos trabalhado juntamente com minha família, minha esposa, por muitos anos lá na selva amazônica, especificamente trabalhando com grupos indígenas, um grupo indígena ali naquela região do Alto Rio Içana. E por uma questão de saúde, nós tivemos que nos ausentar do trabalho, saímos da aldeia e durante 4 anos, já fez 4 anos que estamos nesse processo de tratamento desta enfermidade, mas todo esse tempo, os irmãos têm nos apoiado incessantemente em suas orações, e eu quero expressar a nossa alegria e gratidão por isso, e dizer que, bem, depois de 4 anos afastado ali do Amazonas, daquela aldeia onde nós estávamos morando, então nós estamos planejando retornar para visitar aquele povo, aquela aldeia, dentro de 2 semanas e pouco, quase 3 semanas, estaremos indo para o Amazonas para passar alguns dias, um tempo ali com o povo indígena, e para poder então revê-los, poder edificá-los e compartilhar com eles tudo aquilo que Deus tem feito em nossa vida, por sua graça e por sua misericórdia. E os irmãos podem incluir esse motivo de oração quando lembrarem de nós, para que nesta jornada até lá, até o Amazonas, subindo o Rio Negro, depois subindo o Rio Içana, até a cabeceira do rio, lá na fronteira com a Colômbia, que o Senhor nos proteja, nos guarde, e que esse tempo lá com o povo seja um tempo muito, muito especial, de conforto para os corações, de edificação,
para aquela igreja ali na selva. Irmãos queridos, eu queria fazer uma leitura bíblica da palavra de Deus. Aliás, é um texto que já foi mencionado nesta manhã, mas eu gostaria de lê-lo novamente, que está os irmãos acompanhem no boletim, se desejarem, que está lá em Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Vamos ler novamente esse texto. Diz assim a palavra de Deus. Sentados como estamos, vamos ouvir o texto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor, e agora com tua palavra aberta diante de nós, pedimos que teu Espírito Santo que habita em nós, e que é aquele único que pode perfeitamente interpretar esta palavra em nosso coração, em nossa mente, que ele nos fale nesta manhã, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Há situações que marcam a nossa vida e que de maneira nenhuma a gente consegue esquecer. Há fatos, irmãos, que ocorrem conosco, que por mais que os anos passem, eles continuam deixando aquele impacto e aquela impressão muito forte em nossas vidas. E Deus tem usado muitas vezes estes marcos, estas marcas, para que possamos perceber quem Ele é. Há pouco tempo atrás, Deus usou uma experiência dramática, violenta, para impressionar o meu coração, para marcar a minha vida, para que eu pudesse conhecê-lo de uma forma diferente, especial. Uma situação trágica, que eu não podia compreender, que afastou-me do campo missionário, que alterou os meus planos, mas que, sobretudo, gerou uma consciência muito clara da soberania de Deus, da sua graça e da maneira como Deus escreve a nossa história.
Mas a coisa bonita e transformadora é que cada pessoa, cada homem e cada mulher que tem a vida marcada por Deus, que se coloca nas mãos de Deus para ser um instrumento eficaz, nas mãos de Deus para cumprir os seus propósitos, são aquelas que de uma forma especial têm sido impressionadas por Deus. Não há como experimentarmos esta realidade se não passarmos pela sala do trono, se não percebermos a presença do Senhor, se a santidade de Deus não nos for revelada de alguma forma, nós não poderemos verdadeiramente compreender o que Deus tem para nós. Quais são, então, os passos que a palavra de Deus aqui nos revela, especialmente nessa experiência tão dramática, tão marcante de Isaías, que transformou profundamente a sua vida e que o transformou num instrumento eficaz nas mãos de Deus para cumprir os seus propósitos? Eu gostaria de algumas coisas aqui que eu gostaria de destacar para os irmãos nesta manhã. A primeira, aquilo que já temos falado, que ninguém pode entender a sua missão aqui, neste mundo, sem perceber Deus na sua santidade. Essa foi a grande experiência de Isaías. Isaías estava no templo, no ano que morreu o rei Uzias, um rei que durante 52 anos governou a nação, um reinado próspero, pacífico, sem grandes problemas. E provavelmente aquele tempo, aqueles dias, não fosse um tempo muito bom, um tempo de lembranças, um tempo de luto, um tempo nostálgico. O rei tinha morrido. Isaías vai para o templo, entrou para o templo para fazer as suas orações. Como algumas vezes nós também entramos no templo, desinteressadamente, sem perceber o que é que Deus tem para nós. Isaías vai para o templo e de repente, alguma coisa surpreendente começou a acontecer. Deus, na sua majestade, na sua glória, abre os olhos de Isaías e ele começa a perceber um outro lugar. Um lugar que é representado por este aqui, mas que é infinitamente, não se compara de forma alguma com o verdadeiro templo lá no céu. E de repente, irmãos, os céus se abrem diante dos olhos de Isaías, e seus olhos podem contemplar o lugar da glória de Deus, o lugar da presença de Deus. E ele começa a olhar para aquele ser que é Senhor, e ele começa nesta visão que Deus está lhe dando, ele começa a olhar para aquele ser e começa a ficar impressionado com o trono deste Deus maravilhoso. E ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, um trono que está acima de todas as coisas. E esse trono simboliza toda a autoridade do Senhor. Ele podia ver que não havia como, de que maneira, esse Deus não está sobre o controle de todas as coisas. Isaías estava ali, percebendo o Senhor, o seu trono, sua autoridade, seu poder e sua glória.
Ele vai ainda, na sua visão, percebendo o manto do Senhor. E ele percebe que esse manto do Senhor, aquele manto real, toma todo lugar. Se o templo lá no céu é, como eu imagino, grande, imenso, porque Deus é infinito, então você pode imaginar o significado disso que está aqui. Isso é um símbolo. Ninguém pode ver o Espírito, mas Deus permitiu a Isaías ver coisas espirituais através desta visão. E de repente, ele estava vendo aquele manto que enchia todo lugar. Você pode imaginar isso? Vamos fazer de conta que aqui é o templo do Senhor, o templo do Senhor é infinitamente maior do que isto. E o Senhor está assentado no lugar mais alto que existe aqui, e a sua autoridade está sobre todos nós, e o manto dele, a roupa dele, toma todos os assentos e todos os lugares. Não há lugar deste templo que não esteja envolvido pela glória majestosa do Senhor Deus. Ele vai ainda percebendo, Isaías está lá dentro, ele vai percebendo, ele vai olhando para tudo aquilo. Eu posso imaginar que aquela hora foi a hora que Isaías mais tremeu em toda a sua vida. Porque quando a gente se depara com a glória e com a majestade do Senhor, não dá para a gente ficar de pé. A gente desaba, a gente cai. Porque o Senhor é glorioso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é infinito, o Senhor é supremo, o Senhor é majestoso. Mas ele continua na sua visão. E agora ele começa a perceber, não somente o Senhor, a sua glória, a sua majestade, mas ele começa a ouvir um coro diferente. Ele começa a perceber anjos que estão voando por esse templo, que estão voando em volta desse trono, estão envolvendo esse trono. E esses anjos estavam cantando. Havia um louvor lá no céu. E o louvor era algo extraordinário, um louvor diferente, onde um começava a cantar aqui, e o outro continuava ali, e o outro ecoava acolá, e o outro ali. E você pode imaginar isso? Os anjos do Senhor, um dizendo aqui santo, e o outro ali santo, e o outro lá santo, e o outro santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos. E esta palavra, irmãos, Senhor dos exércitos, é tão profunda, fala sobre alguém que tem autoridade sobre todos os seres e todas as hostes celestiais. Os exércitos do céu estão debaixo da autoridade deste Deus maravilhoso que está sentado no trono. E os anjos estão declarando isto. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E Isaías, ele vai olhando ainda mais. Ele vê não somente esses serafins que estão cantando, mas ele chama a atenção a atitude de reverência deles. Eu posso imaginar Isaías tremendo, quem sabe agora de joelhos, quem sabe com a cara no chão, tendo essa visão, quase no êxtase.
E de repente ele vai vendo que os anjos também precisam se cobrir diante da gloriosa presença de Deus. Tem 6 asas. 2 estão sendo usadas para voar, mas 4 está sendo usada para cobrir o rosto, cobrir os pés, cobrir o corpo, diante da majestade e da glória do Senhor. Isaías pôde ver que este é o lugar mais reverente de todo o universo, porque todos estão percebendo a glória do Senhor Deus. E a visão continua. E no meio daquele louvor, no meio daquela adoração, coisas estão acontecendo. Eu sempre tenho a impressão de que quando o povo de Deus tem um encontro verdadeiro com o Senhor e se quebranta em adoração, algumas coisas acontecem. E aqui diz que enquanto os anjos estão adorando a glória e a majestade do Senhor Deus, os alicerces do céu, eu não sei como é esse negócio aqui, não pergunta para mim que eu não entendo, mas os alicerces do céu começaram a tremer, como se eles estivessem dizendo: é verdade, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso, o Senhor é supremo, é infinito, como se as coisas inanimadas de repente ganhassem vida e juntamente conosco começassem a dizer: sim, é verdade, Deus é tudo isto e muito mais. Ele é Senhor. E de repente, Isaías vai vendo uma fumaça que toma conta daquele lugar. Isso me faz me lembrar do tabernáculo, lá no deserto, quando construído aquele tabernáculo, então aquela fumaça visível, Shekinah, a glória do Senhor, encheu aquele lugar. Isso me faz me lembrar também do templo lá em Jerusalém, quando consagrado, veio aquela fumaça visível, o Shekinah, a glória do Senhor, encheu aquele lugar. E de repente, a glória do Senhor está envolvendo o céu. E os anjos vão dizer que não envolve apenas o céu, mas que enche toda a terra. Meus irmãos, é esta visão da glória de Deus que desperta o coração de Isaías. Isaías acordou, descobriu uma série de coisas, simplesmente contemplando esta visão. Eu tenho percebido que nós, que vamos ao templo, como Isaías fez, estamos dormindo. Nossos olhos estão pesados, nossa mente em outro lugar. E não percebemos o que é que está acontecendo no culto como este. Meus irmãos, quando nós estamos cultuando a Deus, não é diferente desta realidade que estamos falando. Todos nós entramos em sintonia com o céu.
E ainda que os nossos olhos não enxerguem, que os nossos olhos não possam ver, porque o Senhor não abriu os nossos olhos para enxergarmos, para vermos. Contudo, o Senhor Todo-Poderoso está neste lugar. Ele olha para nós, e este manto santo cobre as nossas cabeças, e ele se derrama sobre o seu povo. E este Deus Santo que está sendo aqui adorado pelos anjos, num coro infinito, interminável, começa também a ouvir o meu cântico, o meu louvor, a minha oração, e se regozija em me ter com Ele. Só que, muitas vezes, nós entramos num templo e estamos dormindo, e não nos apercebemos que Deus está aqui nesta hora, e que é a glória dEle que se manifesta sobre os nossos corações de muitas formas diferentes. Nós, às vezes, nem percebemos quem é o nosso Deus. Às vezes, nós não temos nem a percepção da sua glória, da sua majestade, da sua autoridade e da sua santidade, porque nossos olhos estão fechados. É interessante perceber que, às vezes, nós até falamos a respeito dele, nós até oramos, falamos com ele, mas não enxergamos quem é aquele que está ouvindo as nossas orações, ouvindo o nosso louvor, o nosso cântico, a nossa petição. Porque se nós ouvíssemos, certamente nos dobraríamos e cairíamos de joelho para adorá-lo. Não haveria outra coisa a fazer. Gostaria que você tivesse os seus olhos abertos para perceber quem é este Deus que está aqui com você, neste lugar. Porque Deus quer fazer de mim e de você algo especial para cumprir os seus propósitos. Ele não precisa fazer muita coisa. É somente nós sentirmos a presença dEle, para que nossa alma se derrame diante do altar de Deus. Você pode passar sua vida toda sem ver, sem ouvir, sem perceber, sem se importar. Mas uma coisa a palavra de Deus nos diz, que um dia, pode até ser tarde demais, mas um dia, seus olhos serão abertos, e você vai ver, e você vai se ajoelhar, cair de joelho diante do Senhor e adorá-lo. Mas esse dia será dia de juízo e não de salvação. É interessante perceber, irmãos, que no capítulo 6 de Isaías, nós lemos aqui até o versículo 8, mas dos versículos 9 a 13, Deus envia esse profeta Isaías, que viu, para um povo que vê, mas não enxerga, que ouve, mas não escuta, que não percebe o Senhor. E esta é a missão de Isaías, falar e anunciar todas essas coisas para um povo que estava surdo e cego, para aquilo que Deus estava manifestando diante deles. A minha oração é que nós que estamos aqui
e tantos outros que estão ouvindo de longe esta palavra nesta manhã, que todos nós possamos perceber a glória de Deus, que possamos perceber a dignidade, a santidade de Deus, que Deus permita que os nossos olhos possam ver e os nossos ouvidos possam ouvir, e que juntos possamos nos tornar verdadeiros adoradores, úteis nas mãos de Deus para os grandes desafios que Deus tem para nós, para as nossas vidas. A visão de Isaías continuou. E depois que ele viu toda essa glória, toda essa majestade, essas coisas incríveis e maravilhosas, então ele começou a perceber que ele estava no lugar errado. Como que lugar errado? Sim. Ele começou a perceber que ele não tinha nada a ver com o céu. Ele começou a olhar para aqueles serafins, e a palavra serafim significa ardente como fogo. E ele começou a olhar para aqueles anjos. Eu imagino que era alguma coisa muito brilhante, muito resplandecente. E ele ficou impressionado. Ele começou a olhar para o trono de Deus e ficou terrivelmente impressionado. E de repente ele olha para si mesmo e ele diz: onde é que eu fui parar? Aqui eu não tenho condição nenhuma de ficar. Porque eu não sou santo, nem puro, nem digno, nem muito menos brilhante e santo como todos esses seres que estão aqui. Tem alguma coisa errada. Aqui não é meu lugar, eu vou morrer, eu sou um miserável pecador. Meus irmãos, esta é uma das coisas que sempre vai acontecer quando se tem um encontro com Deus. Quando a gente descobre a glória, a santidade, a majestade e a beleza de Deus, nós nos apercebemos indignos, pecadores, imundos, vazios, vulneráveis, fracos. E vai batendo dentro de nós aquele sentimento de incapacidade. Foi isso que aconteceu. Se os serafins precisavam se cobrir diante da santidade de Deus, que é tão grande, que nem os mais brilhantes anjos do céu se atrevem a olhar diretamente para ele, tem que se cobrir. Quanto mais eu, que sou homem, que sou carne, que sou pecador, que tenho meus lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Se os lábios desses serafins estão incessantemente dizendo: santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos, o que meus lábios têm testemunhado ao longo da minha vida? Esse foi o sentimento que foi batendo no coração de Isaías. E é interessante perceber, irmãos, como mudou a cabeça de Isaías. Se nós lêssemos aqui no capítulo 1 a 5, nós não lemos, mas se nós lêssemos esses capítulos iniciais,
nós vamos perceber que Isaías era um homem que se considerava o mais honesto, o mais digno de todo aquele pessoal. Ele vai dizer, naqueles primeiros capítulos, ai de vós, ai de vocês. Eu não sei quantas vezes, mas muitas vezes, uma vez eu contei, dessa vez eu não contei, mas muitas vezes ele vai dizer, ai de vós, ai de vocês, nação incrédula. Mas neste momento, quando ele se depara com a santidade de Deus, ele vai perceber quem ele era. E ele vai abrir sua boca para dizer, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um pecador, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor da glória. Irmãos, esta é uma coisa que sempre vai acontecer conosco. Quando a glória de Deus se manifesta na tua vida, e você percebe a presença do Senhor, a primeira reação tua é se prostrar e adorar e glorificar o nome de Deus. Mas a segunda reação é que Deus abre os teus olhos para enxergar você mesmo. E você começa a perceber os teus sentimentos, as tuas ações, os teus pecados, e muita coisa que não bate com a santidade de Deus. É por isso que muitas vezes, quando nós estamos neste buscar a Deus de todo o nosso coração, é que Deus vai revelando para nós os nossos pecados e as áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas diante de Deus, em nosso coração. Meus irmãos, o processo de santificação sempre passa por uma visão de Deus na sua santidade. É quando eu me prostro diante do Senhor e reconheço a sua majestade, é que Deus, na sua glória santa, vai me mostrando quem eu sou e o que precisa ser arrancado de dentro da minha vida, do meu coração. E vai batendo dentro de nós aquele sentimento pesado, mas muito pesado mesmo. Senhor, eu tenho falhado contigo. Eu sei que tu não te agradas destas coisas que tenho feito. Tem misericórdia de mim, Senhor. Foi isso que aconteceu. Mas esta visão de Isaías nos mostra também uma terceira coisa maravilhosa, que esse Deus Santo é também aquele que se importa conosco. E quando clamamos a Ele, ainda que esteja acontecendo todo esse movimento no céu, eu imagino que deveria ser um barulho. Aqueles anjos cantando, a Bíblia diz que quando o louvor, o cântico desses anjos estavam acontecendo, os alicerces do céu estremeceram. Mas no meio de todo esse barulho, esse clangor, esse vozerio, Deus ouviu a voz fraquinha de Isaías, que estava lá na terra, somente contemplando aquela visão. E quando ele terminou de falar estas palavras que estão aqui registradas, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando ele terminou
de falar estas palavras, já vinha voando na direção dele, trazendo na ponta de uma tenaz, uma brasa viva. E sem que ele falasse mais nada, tocou nos seus lábios e disse: eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Meus irmãos, eu fico impressionado com o carinho do nosso Deus para conosco. Ele vê o crente, ele vê você quebrantado, prostrado, e antes que você termine de orar ou de falar, o céu todo já se movimentou. Tudo aquilo que está acontecendo lá no céu começa a ser direcionado para a terra e atinge a nossa vida. Meus irmãos, eu tenho aprendido que quando um crente em quebrantamento dobra seus joelhos e ora, os céus todos se movimentam e Deus começa a operar a transformação e a salvação. Eu não sei como está a tua vida, mas quando você se apresenta, reconhece a glória do teu Senhor, reconhece a tua necessidade diante dele, imediatamente o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, movimenta toda a estrutura do céu para atender aquele gemidozinho quase imperceptível que, quem sabe, seus lábios mal puderam emitir. Meus irmãos, a pessoa que tem uma visão da santidade de Deus é aquela que quebrantado se prostra, mas não fica largado, não fica jogado, porque Deus movimenta todas as coisas, todos os recursos, e nos toca, e nos ergue, e nos põe de pé, e nos perdoa, e nos purifica, porque Ele nos ama. Como o Senhor se revela a você, através da sua palavra, quais são os sentimentos que vão no teu coração? Quais são aquelas áreas que você tem percebido como impuras, que precisa ser resolvido diante de Deus? Eu quero dizer para você, nesta manhã, que o teu Senhor, o teu Deus, é aquele que tem ouvido o teu gemido, a tua oração, e desde o céu já tem mandado aqueles anjos, aquela brasa viva, para tocar o teu coração, os teus lábios, tua mente, as tuas mãos, porque Ele quer que você seja santo e participe da glória dEle. A última coisa que esse texto me ensina, que eu gostaria de dividir com os irmãos agora, é que depois que ele enxerga toda a glória do céu e de Deus e todas aquelas coisas maravilhosas, aquelas coisas impressionantes, depois que ele enxerga a sua indignidade e se deixa ser tocado pelo esse perdão gracioso de Deus, para ele ser útil para Deus, ele precisa ouvir a voz do Senhor, e a voz é a voz de Deus que fala ao seu coração, e a voz é esta, verso 8: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Meus irmãos, só consegue enxergar o desafio da obra de Deus, da obra missionária, aquele que tem uma visão da glória, da presença de Deus na sua
vida. Que também vê a realidade do seu próprio coração e que em profundo quebrantamento se deixa ser tocado, transformado, perdoado pelo perdão gracioso de Deus. Mas também é aquela pessoa que descobriu que a vida não tem sentido se não for para viver ouvindo o chamado de Deus e atendendo o chamado de Deus. Não tem sentido viver se eu não descobrir e aprender que Deus tem um projeto para a minha vida e que eu tenho que estar dentro deste projeto. Quem é que eu posso enviar para cumprir a minha missão? E vai responder Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Numa linguagem contextualizada, eu posso imaginar Isaías dizendo: Senhor, olha eu aqui, pode contar comigo, porque, Senhor, eu vi a tua glória, e eu não vou conseguir viver um dia, se não for para compartilhar dessa glória. Eu pude perceber o teu amor, e eu não vou conseguir viver mais, se não for para compartilhar do teu amor. E Deus diz para Isaías: Isaías, vou te dar um trabalho difícil, vou te mandar para um povo que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouve, tem coração de pedra, que não percebe o Senhor. Eu vou, Senhor, porque eu não posso viver de maneira diferente, se não for para compartilhar a tua glória. Você tem visto a glória de Deus? Você tem visto? Eu quero dizer para você nesta manhã que o teu Deus, Ele quer se mostrar e quer se revelar ao seu coração. Você já sentiu o toque da graça de Deus? Esse toque que perdoa, que cura, que restaura, que refaz, que purifica. Eu quero dizer para você nesta manhã que o anjo não precisa mais trazer na ponta a brasa viva, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo já foi derramado por nós, e este sangue que nos purifica de todo pecado é mais precioso do que tudo, porque Jesus morreu na cruz, verteu o seu sangue para purificar a minha vida inteira, para que nele eu pudesse ser digno de Deus e do céu. Você já ouviu a voz de Deus? Essa voz dizendo: a quem enviarei? Quem irá? Eu quero dizer para você que o Espírito Santo já foi derramado para que nesta jornada a gente não vá sozinho. É a promessa dele: eis que eu estou com você todos os dias, até as últimas consequências da vida. Por isso eu quero convidá-lo nesta manhã a curvar a sua fronte, a fechar os seus olhos e a exercitar este privilégio que Deus lhe deu de ser um adorador e conversar com Ele. Quais são as coisas que o teu Deus, eterno, glorioso, majestoso, precisa ouvir dos teus lábios agora? Quais são os pesos que estão na tua alma? Em que área da sua vida você precisa ser tocado nesta manhã? E o desafio que eu tenho para você hoje, nesta hora, é que você coloque no altar de Deus tudo aquilo que está pesado, que está fazendo com que, quem sabe, você não ouça a voz de Deus. E pela fé, você possa dizer: Senhor, eis-me aqui, eis aqui a minha vida, porque eu não vou conseguir viver se não for
para o Senhor. Ó Pai bendito, como Tu és glorioso, como Tu és majestoso, Senhor. E às vezes nós ficamos impressionados, porque apesar de toda a Tua glória, de toda a Tua majestade, de todo o Teu poder, Tu te importas conosco, Senhor. Tu nos cercas com Teu amor, Tu nos dás da Tua graça infinita. E quando olhamos para nós mesmos, Senhor, nós ficamos surpresos, impressionados, como que Tu pode se importar conosco, Senhor, sendo quem Tu és tão grande, tão poderoso, e Tu olhas para nós, que somos menos do que grãos de areia. Ó Pai, Tu nos deste o Teu Filho Jesus, e Tu sabes o que passa em nosso coração, Tu sabes o que passa no coração dos Teus filhos nesta manhã, porque desde os céus, Tu tem ouvido a nossa oração, o nosso gemido. Ah, se nós pudéssemos enxergar o que Tu estás fazendo em nossa vida. Visita cada um nesta manhã com a Tua visitação, e que isto seja tão impressionante como foi para Isaías naquele dia. Envia-nos para onde o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Faz esta obra em nossa vida, porque queremos ser, Senhor, instrumentos do Senhor, comprometidos com Teu reino, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Estou pronto, 298 do cantor cristão. Senhor.
Nós agradecemos a instrumentalidade do pastor Marcelo. Louvamos a Deus por sua vida, pastor. Estamos encerrando o nosso culto dessa manhã. Aguardamos os irmãos hoje, a partir das 18 horas, né, para o Capungarte. E para encerrar o culto, eu quero convidar o pastor Marcelo a fazer essa oração e a bênção dos apóstolos. E logo mais à noite nós estaremos todos juntos aqui para continuar a louvar a Deus nesse dia tão bonito. Pastor. Vamos orar. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, a sua glória sobre vocês, sobre vós. E vos abençoe e vos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.